É isso aí, garotada. Então vamos falar agora de formação da blástula, né? Que é aquele processo de blastulação, que a gente também já viu como é que é em mamíferos, em seres humanos, mas seguindo a lógica também vão ter diferenças dependendo do tipo de óvulo que a gente está falando, e consequentemente do tipo de organismo. Então, como é que é a blastulação, a formação da blástula em outros animais que não sejam mamíferos, né? Então, os embriões originados de óvulos isolestos ou heterolestos, ao atingir algumas dezenas de células, começam a apresentar em seu interior uma cavidade repleta de líquido, que é a blastocele. Tá? Então, olha que interessante, gente. Óvulos originários, embriões originários de óvulos isolestos ou heterolestos. Tá certo? Então, óvulos centrolestos não vai ser assim. Então, a gente tem a formação da blástula com a cavidade no interior repleta de líquido, que é a blastocele. Opa, é isso mesmo? É. Então, olha lá. A gente tem alguns grupos aqui, né? O anfioxo é esse bicho aqui mesmo, ó. Estranho, né? Eu falei, é um invertebrado aí. E dois vertebrados, anfíbios e aves, dois grupos, né? Tá aqui a imagem só representativa. Legal. Então, como é que é? Tem a clivagem que vai formar a mórula continua sofrendo a fase da clivagem para formar a blástula. Perfeito? Mas vai ser diferente para cada grupo como consequência não só da programação genética, mas também da quantidade e distribuição do vitelo dentro do óvulo original. Então vamos lá. O anfioxo, olha só, com um óvulo isolesto, ele formou a mórula, olha, e a blástula, que tem blastômeros, as células, né? Mais ou menos semelhantes. Tem um pedaço aqui que as células são um pouco maiores do que do outro lado. Tem sim. Mas a diferença não é muito grande, tá? E no centro tem a cavidade da blastocele, ou blastocela, que é cheia de líquido, ok? Perfeito, mais ou menos o que a gente já tinha visto antes. Em anfíbios, então esse aqui era um óvulo isolesto, né? A gente está mostrando um anfioxo. Por que anfioxo, gente? É um organismo que ele foi muito usado, ainda é usado, em estudos sobre o desenvolvimento embrionário. É um organismo modelo. Por ser um organismo pequeno, fácil de você manipular em laboratório, os primeiros estudos para ver como é que acontecia clivagem em óvulos isolestos foi feito com anfioxo, por isso que está aqui esse bicho aí. E depois se viu que é mais ou menos igual nos outros organismos com óvulos isolestos, que sofrem esse plano de segmentação, né? Que é o típico também de mamíferos. Então, mamíferos vai ser igual aqui, tá? Anfíbios. Anfíbios já tem outros tipos de óvulo. Vocês lembram qual é? É o óvulo heterolesto. Então, tem uma quantidade moderada de vitelo, com um lado em que fica mais concentrado, o outro que tem menos concentração de vitelo, e onde fica o núcleo. Então, formação do polo vegetativo, no lado com mais vitelo, e do polo animal no lado com menos vitelo. E a gente vai ter na clivagem aquela citocinese desigual, deixando então mais citoplasma e vitelo nas células do lado vegetativo do que nas células do lado do polo animal. Tá? Então, formação de macrômeros, ricos em vitelo, e micrômeros, pobres em vitelo. Seguindo a clivagem, a gente vai ter uma formação de uma blástula, em que a blastocela ela está voltada, ela é reduzida e voltada aqui para o lado do polo animal. A blastocela fica no polo animal. No polo vegetativo,
não se forma blastocela. Os macrômeros ficam ali ocupando. Então a gente tem uma blástula diferenciada aqui, tá? E nas aves? Ora, nas aves elas têm um óvulo telolécito, certo? Vocês lembram lá, cheio de vitelo, olha ali. Essa imagem é um pouquinho mais real, né? Mostrando só um pedaço, né? Essa esfera continuaria para cá, uma esfera enorme que é a gema. Só um pedacinho ali tem as células, tá? Só um pedacinho aqui tinha o disco germinativo. Só que a gente falou no slide anterior o quê? Que embriões originados de óvulos isolécitos e heterolécitos vão apresentar blastocele. Óvulo telolécito, que é o típico de aves, répteis, ele não é daqueles dois tipos, então não tem a formação da blastocele. A gente tem o disco germinativo que sofre a crivagem, a gente já viu como é, né? Demora para formar essa membrana separando do resto do vitelo. Não vai ter formação da blastocele aqui no meio. Em vez disso, se forma uma cavidade aqui abaixo do disco vegetativo, entre as células do disco vegetativo e o vitelo, que se chama cavidade subgerminal. Não é blastocele, tá? Não é blastocele porque não está envolvida por células. Desse lado aqui ela tem vitelo, tá? Então, a gente, em vez de ter uma blástula, a gente forma um blastodisco, que tem blastômeros, mas não tem blastocele no meio. Ok? Então, diferente esse processo aqui, ok? Bem característico, tá certo? Bom, vamos lá. Depois disso a gente vai entrar na gastrulação. Gastrulação, qual é a parte disso? É a transformação da blástula em gástrula. Então, gastrulação já é a segunda etapa do processo do desenvolvimento embrionário que a gente está entrando aqui. Então, a gastrulação é o processo em que células embrionárias sofrem um profundo rearranjo, originando uma estrutura totalmente remodelada chamada gástrula. Lembrando que até a fase de blástula, tá? Essa aqui, nos organismos originados de óvulos isolécitos, a gente tem blastômeros indiferenciados, né? Que estão então da mórula, e nessa etapa aqui da blástula a gente tem blastômeros que são células tronco totipotentes, que podem formar qualquer tipo de tecido e órgão do organismo, que se desprende aqui da mórula, uma dessas células, ela pode reiniciar o processo de clivagem da origem a um outro organismo, tendo assim um gêmeo idêntico, um gêmeo univitelino, tá? Já na gástrula, quando se forma a gástrula, aí as células já têm um encaminhamento maior de qual o seu destino futuro. Elas já não são células tronco totipotentes, que podem formar qualquer tipo de tecido, mas ainda são células tronco. São células tronco que a gente chama de pluripotentes. Elas ainda podem formar vários tipos de tecidos e órgãos, mas não todos. E se uma delas se desprende do embrião, ela já vai morrer, ela não tem mais capacidade de formar um organismo inteiro novo. Ok? Só para a gente lembrar, aqui nos anfíbios, que estão como exemplo de animal com óvulo heterolécito, então a gente tem clivagem desigual e a gente já não tem essa característica de células tronco totipotentes aqui, tá? As células do polo vegetativo e do polo animal já vão ter destinos diferentes. O seu destino é definido mais precocemente no desenvolvimento embrionário, ok? Então vamos lá para a gástrula. Na gastrulação, o plano corporal do futuro animal é definido. As células que darão origem aos músculos e órgãos internos migram para o interior do embrião. E as células que originarão a pele e o sistema nervoso ficam na superfície.
migração de células para dentro do embrião faz com que a blastocele desapareça. E uma nova cavidade é formada, que é chamada de arquêntero. Só que esse arquêntero ele não está mais envolvido completamente por células. Tá? Ele tem uma conexão com o meio externo. Né? Então, em alguns organismos, o arquêntero se comunica com o meio externo através de uma abertura chamada blastóporo, um poro na blástula. Tá? Esse arquêntero, olha, ele vai formar o tubo digestório primitivo de muitos desses organismos. Ok? Quando a gente viu a gastrulação em mamíferos, né, a gente tinha visto que, gente? A gente tinha visto lá na blástula o crescimento de células para dentro da blastocele, né, formando ali o embrioblasto, que efetivamente daria origem ao embrião, enquanto que as células da superfície da blasta formam o trofoblasto, que não formam embrião, mas formam anexos embrionários, vai ter participação na formação da placenta, vai produzir certos hormônios durante a gestação, né? Tem uma função, tem funções importantes, mas o trofoblasto não faz parte do embrião, só as células do embrioblasto. Tudo isso a gente já viu no vídeo que fala sobre desenvolvimento embrionário de mamíferos. Tá? Aqui vamos ver em outros animais como é que funciona a gastrulação. Né? Olha só, aqui a gente tem um exemplo de gastrulação de um equinodermo. E equinodermo, vocês lembram o que é? Pois é, ouriço do mar e também estrelas do mar. Um grupo, como eu falei, que apesar da aparência extremamente diferente, ele é próximo evolutivamente dos mamíferos. Comprovado isso por estudos da genética, né, sequenciamento do DNA, do genoma, dos equinodermos, comparando com o genoma de mamíferos. Se descobriu que eles são bastante próximos evolutivamente. E tem algumas estruturas anatômicas que demonstram também essa proximidade evolutiva. Então, vamos perguntar, que animal é mais próximo evolutivamente do ser humano? Uma minhoca, uma borboleta ou um ouriço do mar? É o ouriço do mar, tá certo? Fala, nossa, mas o ouriço do mar, sei lá, a minhoca, a borboleta, pelo menos tem cabeça, pé, boca, sabe? Igual a gente, o ouriço do mar não tem nada disso. Pois é, mas é ele que é mais próximo evolutivamente da gente. Porque cabeça, boca e perna dos dos insetos, dos anelídeos, elas têm uma origem embrionária totalmente diferente desses órgãos em mamíferos, ok? Mas vamos fechar esse parênteses e voltar para a gastrulação dos equinodermos. Olha só, tem aqui a blastocele, a gente tem aqui, no caso, aí a gente tem a formação de um polo animal e um polo vegetal, não porque os blastômeros são diferentes, mas porque vai ser aqui no polo vegetal que a gente vai ter a invaginação. Então, olha só, há uma dobradura aqui das células para dentro da própria blastocele, tá? Então, invaginando aqui, indo para dentro, cada vez mais para dentro, até encostar em outro lado, e aí se formou um tubo aqui, tá? Mas calma, isso aqui está muito avançado. Vamos olhar aqui, ó. Fez essa invaginação para dentro, aqui tem uma imagem em microscópio muito bonita. E aí você formou aqui o arquêntero, essa cavidade aqui para dentro, né? Ligado ao lado externo pelo blastóporo, ok? E a gente tem essa migração de células aqui desse polo vegetativo também que vão migrando para dentro aqui do que era antes a blastocele, tá certo? O que está acontecendo aqui, meu Deus? Vamos lá. A blastocele, então, a gente vai ter a formação da placa vegetal. Então, um grupo de células migra do polo vegetal da blasta para dentro da blastocele. Tá certo? E a gente tem também que as células do polo vegetal achatam-se ligeiramente
levando o polo vegetal do embrião a dobrar-se para dentro. A gente chama essa dobra para dentro de si mesmo de invaginação. Essa reentrância de uma camada de células é chamada de invaginação. E aqui, ó, as células, aí a gente tem a formação aqui, então, né, na gastrulação dos folhetos embrionários. A gente tem essas partes que está em azul, tá? Essas cores são só para a gente perceber a separação, né? Na vida real não tem tudo da mesma cor, pelo menos nesse momento. Então essas células aqui em azul, que estão do lado externo, elas vão formar a ectoderme, né? A parte de células do envoltório do animal. As células em amarelo vão formar a endoderme e as vermelhas aqui formam a mesoderme, ok? Então as células endodérmicas aqui em azul formam, aliás, endodérmicas são as em amarelo, perdão, elas vão formar o arquêntero, elas se dobram para dentro e formam essa nova cavidade interna que eu falei, que é o arquêntero, certo? E algumas células da ponta do arquêntero enviam para fora extensões em direção à parede da blastocele, enfim. Não vamos entrar muito nesses detalhes, o que importa é o seguinte: nessa gastrulação dos equinodermos, a gente tem um lado, que a gente passa a chamar então também de polo vegetal, que ele se invagina para dentro, formando uma nova cavidade interna, aqui, que é o arquêntero, que se liga ao lado externo pelo blastóporo. Enquanto certas células desse arquêntero vão migrar aqui para ocupar a blastocele, o que era a blastocele, vão preencher, criando aqui o terceiro folheto embrionário, que é a mesoderme. E a gente tem no final esse embriãozinho, olha, que ele tem uma endoderme externa, uma endoderme aqui em amarelo, com, né, o arquêntero estaria aqui no meio, e a mesoderme, essas células vermelhas que ocupam aqui o espaço que antes era blastocele. Perfeito? E aqui a gente tem um blastóporo, é a entrada para o arquêntero. Chega uma hora que o arquêntero ele abre para o outro lado do organismo. E aí esse arquêntero então deu origem a um tubo digestivo, uma entrada e uma saída de alimentos. No caso aqui, olha, o arquêntero está chamando o blastóporo vai dar origem ao ânus, e a outra extremidade, que é formada posteriormente, dá origem à boca. Isso vai ser importante para a classificação animal também, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então a gastrulação em equinodermos, em estrela do mar e ouriço do mar, né? Vocês veem que ela é diferente daquilo que a gente tinha visto em mamíferos, né? Cadê a formação aqui do embrioblasto, do trofoblasto? Não tem, né? Até porque esses organismos aqui não vão ter aquela formação daqueles anexos embrionários que a gente viu. Então, é uma gastrulação mais simples. Em anfíbios, já são vertebrados. Como é que acontece? Vamos ver. Olha ali. Essa aqui, né? Desse lado aqui a gente tem uma visão superficial do embrião, do óvulo, tá? Do embrião, perdão. E aqui a gente tem um corte transversal, né? Como seria por dentro, o que está acontecendo dentro aqui do bicho. Então, lembrando, sendo anfíbio, ele partiu de um óvulo heterolécito, perdão. Um óvulo heterolécito que tem um polo vegetativo ou vegetal com maior concentração de vitelo e um polo animal com menor concentração, tá? Mas ambos os polos, no caso dos anfíbios, sofrem mitose completa, tá? Citocinese, só que no lado vegetal, no polo vegetal, tem a formação dos macrômeros, as células maiores, enquanto no polo animal, vai ter a formação dos micrômeros com células menores. Ok? E aí a gente tem aqui a gástrula jovem. Olha só, macrômeros, micrômeros, lembram da blastocele aqui,
de um lado só, aqui só no polo animal. E o que acontece? A invaginação começa aqui, ó, desse lado aqui, tá certo? Indo para dentro, formando aqui aquela nova cavidade que é o arquêntero, né? E a blastocele vai se encolhendo, ok? Então o arquêntero se formou aqui, está ligado pelo blastóporo ao lado externo, né? Então comunicando com o lado externo. E a gente tem essas células que ficaram do lado de fora mesmo, onde já estavam, são o que? A ectoderme. O folheto embrionário é ectoderme. A gente tem até uma legendazinha aqui, ó, futura ectoderme. O polo vegetal ou vegetativo vai formar a endoderme, ok? Então a endoderme é que ela vai envolver o arquêntero, tá? E algumas células da endoderme migram aqui para ficar entre ectoderme e endoderme, ficam aqui entre as duas camadas e se diferenciam formando a mesoderme. Então, essas vermelhinhas aqui, ok? Então aqui a gente já tem a gástrula com o arquêntero, né? Ele se voltou aqui mais para o lado que era o polo vegetal. O blastocele vai encolhendo até desaparecer e a cavidade interna passa a ser a arquêntero ligado ao meio externo pelo blastóporo. E no final a gástrula já formada, a gente tem aqui, ó, o arquêntero, o blastóporo está desse lado aqui, com ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Parte externa é a ectoderme, parte intermediária tem a mesoderme e a parte interna a endoderme, os três folhetos embrionários aí formados na blástula, na gástrula dos anfíbios, perfeito? Então, diferente um pouco do que era lá no ouriço, mas ainda com a lógica semelhante, né? A invaginação ali de uma parte de células para dentro para formar o arquêntero. Em ave, gente, que a gente tem um exemplo de aves. Lembra que eu falei que não tem blastocele em aves, né? A gente tem aqui, ó, essa parte aqui cheia de vitelo. Então o que a gente tem é a parte mais para fora do disco germinativo vai se formar a futura ectoderme, a camada de células para dentro, né, em contato com que estava em contato com o vitelo, depois vai estar em contato com aquela outra cavidade, elas vão formar a endoderme e uma parte das células, olha, da ectoderme migra para essa região intermediária entre as duas, dando origem à mesoderme. Então, os mesmos três folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, formado nas aves. Então, vemos esses três tipos. Aqui, então, nas aves, olha, como eu falei, não tinha a blastocele originalmente, mas essa parte aqui das células mais externas do disco germinativo, elas vão se separar, né, da parte mais interna, permitindo essa cavidade que vai ser ocupada pela mesoderme. Essa cavidade aqui, a gente dá esse nome de blastocele, sim, tá certo? Mas vocês percebem que é uma formação de uma blastocele de uma origem bem diferente do que a gente tem nos outros organismos, tá? E logo ela é preenchida pelas células da mesoderme. Esse tipo de gastrulação, como eu acabei de falar, é muito semelhante da que a gente vai ter em mamíferos, ok? Ocorrendo ali só onde? No embrioblasto, não no trofoblasto dos mamíferos. Então temos aqui a gastrulação, olha, a gástrula jovem e a gástrula tardia, né?
O anfíoxo, que é igual aos mamíferos, ele tinha aqui a ectoderme. Ele era igual aos mamíferos, gente, lá na mórula blástula, tá? Na formação da gástrula, ele já vai ser diferente dos mamíferos. Então, isso aqui já vai ser um pouco diferente do que a gente viu em mamíferos, tá? Então, tem a ectoderme, a invaginação, as células de dentro vão ser a endoderme, a gente tem o arquêntero com o blastóporo comunicando aqui. Aqui depois, olha, a gente tem uma parte das células aqui, né? Isso aqui é um corte longitudinal e o corte transversal, e também no momento mais avançado. A gente tem essas células aqui em rosinha que vão dar origem ao mesoderma, tá? E aqui já está ocorrendo até a formação aqui das cristas neurais que a gente viu lá na organogênese, né? Quando a gente falou de mamíferos. Os anfíbios. Aqui a gástrula jovem, daquele jeito que a gente viu, né? Então, arquêntero, só que mais pro polo animal, ok? Células amarelas aqui que foram para dentro formam a endoderme, né? Onde estão inclusive os macrômeros mais ricos em vitelo. Então, as células externas aqui da ectoderme são formadas pelos micrômeros, ok? Mas tem micrômero aqui dentro também, uma parte. E na gástrula de anfíbio mais avançado, olha só, já a formação da mesoderme aqui e aqui, formando essas células diferenciadas que vão se multiplicar e ocupar aqui a região intermediária entre ectoderme e endoderme. E nas aves, a gente tem aqui uma formação tardia da blastocele, tá? Com essas duas camadas, o epiblasto e o hipoblasto. O epiblasto vai formar a ectoderme, o hipoblasto a endoderme, e vai ter algumas células aqui da ectoderme que vão preencher o espaço dessa blastocele tardia, formando a mesoderme. Isso a gente já tinha visto antes esse processo, né? Só que sem esse vitelo todo aqui embaixo. Perfeito?